Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e, bom, como é que vocês estão? Estou passando por aqui nesse vídeo, nessa quarta-feira de hoje, tentando iniciar aí talvez um projeto novo aqui no canal, uma espécie de conversa franca com vocês sobre algumas coisas particulares da minha vida, da vida intelectual, da própria existência desse canal, que talvez possa ser de interesse de vocês que me acompanham já nessa jornada, tanto eu quanto a minha esposa aqui nesse humilde espaço literário. Talvez você tenha percebido que nós ficamos alguns meses, quase 2, 3 meses, ausentes, mas estamos retornando aos poucos e de maneira gradativa às atividades aqui do Livros e etc. E nesse vídeo de quarta-feira, dando início a esse novo projeto, que é mais, como eu falei há alguns segundos atrás, onde eu irei abrir um pouco o meu coração, desabafar e conversar com vocês, meus queridos, estimados e amados alunos. Eu quero conversar com vocês, claro, em primeiro lugar, sobre o retorno das atividades, compartilhar com vocês aqui para anda o processo que foi movido contra mim por alguns jovens da Bahia no valor de R$ 30.000. Quero também conversar com vocês a respeito dos projetos de leitura que irão retornar aqui mesmo no Livros e etc. E outros assuntos mais que eu fiz aqui na minha anotação. Mas antes, quero fazer um convite, caso você seja novo aqui no canal, por favor, considere se inscrever, ativar o sino para receber as notificações. Temos vídeos aqui e teremos vídeos quase que diariamente aqui no Livros e etc. E conto, claro, com a sua audiência e com a sua participação. Pois bem, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu fiz aqui um brevíssimo roteiro e tal como eu falei no início desse vídeo, a ideia é que seja realmente uma conversa franca e de antemão, claro, eu já peço a participação de vocês aqui nos comentários acerca dos assuntos que eu irei tratar aqui. Bom, em primeiro lugar é necessário, claro, fazer uma meia-culpa e explicar de maneira breve, sucinta, resumida por demais o motivo tanto da minha ausência quanto da minha querida e amada esposa aqui no Livros e etc. Os últimos meses têm sido atribulados por demais por conta de algumas atividades laborais que nós fomos acumulando nessas últimas semanas, em especial nesses últimos meses, e por conta disso não estávamos dando conta sequer de fazer as nossas leituras pessoais e não estávamos arranjando tempo nenhum para retornar às atividades, gravar, editar, publicar. Só lembrando, tudo que você vê aqui no Livros e etc. é feito a basicamente 4 mãos. Eu estou aqui nesse momento gravando o vídeo, a minha esposa está aqui atrás, por detrás da câmera me auxiliando, olhando toda a iluminação. Sou eu mesmo, ou nós que fazemos os roteiros, nós mesmos que planejamos os vídeos, sou eu mesmo que edito, publico, enfim, todo o trabalho feito e desenvolvido aqui no Livros etc. é feito justamente com essas 4 mãos. E, bom, a vida adulta tem disso. Quando há de ter que fazer uma escolha entre aquilo que lhe dá um retorno financeiro e aquilo que lhe dá um retorno um tanto quanto mais de reconhecimento por algum trabalho, por auxiliar algumas pessoas no desenvolvimento da sua própria vida intelectual, há que se fazer escolhas. E até então, nessas quase 4 anos de existência do canal, do Livros e etc., retorno financeiro praticamente quase nenhum. Na verdade, a gente meio que paga para estar aqui no YouTube, para estar produzindo esse tipo de conteúdo. De forma alguma, não quero reclamar aqui e nem tampouco pedir ajuda financeira. O ponto é, né? São, de certa forma, vez ou outra, quando eu me pego assim, cabisbaixo, desanimado e desmotivado, seja com a minha própria vida pessoal, com alguma questão no trabalho, até mesmo uma questão de produção de conteúdo, visto que o YouTube tem meio que uma certa prática de não valorizar algum tipo de conteúdo em detrimento de outros, eu sempre me pego lendo os comentários. E nesses 2, 3 meses de ausência, eu fui dar uma lida nos comentários antigos e encontrei ali pérolas, né? E um certo frescor, um certo bálsamo para esse sofrido coração, no sentido de que muitos de vocês sentiram a nossa falta aqui no Livros e etc. E assim, foram comentários que me deixaram certamente emocionado e que me dão, por que não, uma certa força, um certo ânimo, um certo fulgor para poder retornar com as atividades aqui do Livros e etc. Tal como eu tentarei continuar a fazer, tanto eu, claro, com a ajuda da minha querida esposa, que também vai se comprometer a voltar, mesmo que aos poucos, mas a ideia é que semanalmente tenhamos vídeos aqui no Livros, etc. Já estamos mais organizados nas nossas atividades laborais
e certamente nós conseguiremos dar uma atenção maior aqui a todos vocês que gostam, que curtem, que acompanham o nosso trabalho e que vez ou outra deixam comentários elogiosos, seja aqui no espaço das redes sociais, seja lá no Instagram também, onde a minha esposa também produz um conteúdo mais voltado para a questão da feminilidade, da descoberta da mulher. Inclusive, se você não segue a minha esposa lá na outra rede social, está aqui na descrição desse vídeo. Lá produzimos um conteúdo um pouco mais diversificado e com uma certa frequência. E falando em produção e conteúdo, quero lembrá-los e fazer aqui um convite também, uma comunicação, um chamamento, que todo domingo eu estou realizando lives lá na outra rede social sobre assuntos diversos. Caso você não me siga lá, eu farei também a questão de disponibilizar essa live aqui mesmo, no YouTube, aqui no Livros e etc. A live do domingo passado já está disponível aqui mesmo, no Livros e etc. Eu vou fazer questão de deixar aqui na descrição desse vídeo, eu comentei sobre a corrupção no sistema educacional brasileiro. Bom, falei agora sobre o retorno, né? Agora eu vou partir para o segundo tópico aqui dessa nossa conversa aqui. Eu quero atualizá-los a respeito do processo, né, que foi movido contra a minha pessoa no valor de R$30 mil no ano de 2020 por conta de uma palestra que eu proferi na Universidade Federal de Sergipe a respeito das cotas raciais, tendo como base um livro do Thomas Sowell, né, um cientista político norte-americano que se debruçou assim, de maneira laboriosa e quase que hercúlea para estudar e conhecer de fato as vantagens e desvantagens da aplicação das cotas raciais ou das ações afirmativas nos mais variados países, Estados Unidos, Nigéria, Sri Lanka, Índia e outros países que foram alvo dessa sua pesquisa ali por volta da década de 90, final dos anos 90 início dos anos 2000. No ano de 2020 fui convidado a palestrar nesse evento e o evento por si só, ao meu ver, ele é autodeclaratório no sentido de que é um tema quase nunca ou muito pouco discutido no ambiente acadêmico, que é o sentido das cotas raciais e as suas desvantagens, ou até mesmo levantar-se dúvidas e questões acerca da sua efetividade. Na oportunidade, ao ser convidado para proferir essa palestra, um dos meus amigos, estou aqui resumindo muito, tá, pessoal, a história, um dos meus amigos responsáveis por fazer a arte visual do evento e tal, ele se valeu de uma imagem no Google sobre formatura negra e colocou lá no cartaz. Lembrando, o evento esse gratuito, entrada franca, livre e aberto para toda e qualquer pessoa da Universidade Federal do Sergipe, e assim o foi. Pois bem, passado alguns meses após a realização desse evento, dessa palestra, que inclusive está disponível aqui no meu canal no YouTube, aqui no Livros e etc. Também vou fazer questão de deixar aqui na descrição desse vídeo, é claro, caso você ainda não tenha tido a oportunidade de assistir. Palestra essa que eu tenho muito orgulho de ter realizado, de ter participado, porque é um assunto, tal como eu falei alguns minutos atrás, pouco ou quase nunca discutido na academia. E apenas para vocês terem ideia do ineditismo desse debate que foi levantado nesse evento, cuja qual eu fui convidado a palestrar, a proferir uma fala, o título, né? Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, que é o título do livro do Thomas Sowell. Se você pesquisar no YouTube, o meu vídeo, ou seja, esse vídeo é a palestra, aparece primeiro do que o próprio autor falando do livro. Apenas para vocês entenderem a importância e o ineditismo ao abordar esses assuntos, um assunto como esse, aqui nessa rede mundial dos computadores, em especial aqui no YouTube. E, como eu estava falando, passado alguns meses em específico, eu estou com um processo aqui aberto em tela, no dia 10 de setembro de 2020, chegou aqui na nossa casa um processinho, né, que foi movido por esses jovens que se sentiram incomodados porque o meu amigo, ao fazer a arte do evento, utilizou uma imagem do Google que fazia referência, que fazia menção a uma formatura negra. E nesse processo, segundo eles que me acusam de uso de imagem inadequada, direitos autorais de imagem, eles me pedem um valor, um montante de R$30 mil. Lembrando, o evento foi gratuito, foi aberto a todo mundo, não cometi nenhum crime, não cometi nenhuma injúria, difamação. Em nenhum momento durante a minha palestra, esses jovens que fazem parte desse ensaio, que fizeram parte desse ensaio da formatura negra foram citados, mas ainda assim eles se sentiram incomodados e com toda razão, eles tinham o direito de assim eu fazê-lo, acabaram movendo esse processo contra a minha pessoa no valor de R$30 mil.
E eu fui obrigado, claro, por força de lei, para não perder o processo, né, por abandono ou até mesmo por não fazer minha própria defesa, tive que constituir um advogado lá na Bahia, o doutor Alexandre, cuja qual aqui já presto os meus máximos agradecimentos por ter me ajudado, por estar me auxiliando ainda nesse processo. E o processo já consta, desde então, a partir de então, 585 dias em tramitação, e até o momento a justiça tem sido feita no sentido de não ter dado causa ganha aos meninos. Na verdade são 6, né? 6. São 5 que fazem parte do ensaio da formatura negra e o fotógrafo. Então esses 6 se uniram nesse processo coletivo contra mim, e até então o Tribunal de Justiça da Bahia, né, do Estado da Bahia, tem dado causas, sucessivas vitórias a esse humilde professor que vos fala, por entender que não houve, da minha parte, nenhum crime cometido. Né? O que me chama a atenção é que em vários momentos aqui dos recursos e dos contra-recursos que foram apresentados por esses 6 indivíduos que me processam até então, eles sempre se valem de um argumento, ao meu ver, um tanto quanto rasteiro por demais, de quererem me associar a outros crimes e, claro, se fazendo vítimas, ou se prostrando, apresentando-se como sendo vítimas. Esquecem ele que eu sou um negro que fez faculdade, passou pela universidade, passou pelo ambiente acadêmico, estou tão somente trazendo à luz um debate pouco, porque quase nunca é apresentado no espaço acadêmico. Né? Para vocês terem ideia, eles perderam o primeiro julgamento, vamos assim dizer, a primeira causa, né? A primeira decisão foi a meu favor, e para entrar com recurso é necessário você fazer pagamento de custas processuais, ou seja, pagar de fato o advogado. Você precisa efetivar o pagar, ou seja, o quitar as dívidas com o seu advogado. E eles apelaram para a justiça gratuita, pois, segundo o advogado deles, eles não teriam sequer condições de arcar com as custas processuais do processo. Lembrando, estamos falando de 6 indivíduos contra 1. Eu estou tendo que arcar com as custas desse processo sozinho. Mas os 6 não têm condições de fazê-lo e precisaram entrar com a justiça gratuita. E apresentaram lá os documentos que comprovavam a hipossuficiência financeira desses mesmos indivíduos, mas a justiça também negou, comprovando, ou pelo menos afirmando, que eles teriam sim condições de pagar as custas processuais, visto que elas seriam divididas pelos 6 indivíduos que ali me processaram. E é nesse momento que se encontra o processo. Eles perderam a primeira instância, vamos assim dizer, entraram com recurso, entraram com a justiça gratuita, também tiveram a justiça gratuita recusada, entraram com embargos de declaração, estão assim protelando a todo momento a decisão final, mas até então, e agradeço, claro, em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar ao meu advogado, doutor Alexandre, que tem feito um trabalho assim primoroso na defesa daquilo que acreditamos ser o certo, ser o correto. Se no ambiente acadêmico um professor não puder trazer à tona discussões, por mais profunda que ela seja, por mais polêmica e por mais, digamos assim, nebulosa que ela possa parecer, qual é o propósito final, qual é o objetivo da academia? Tanto é verdade que em nenhum momento eu pensei, sequer considerei, e Deus é testemunha disso aqui que eu estou falando, em apagar, deletar o vídeo, remover os comentários ou coisa que o valha, não. Pois acredito que o conteúdo que lá está é primoroso e deve ser assistido por todas as pessoas interessadas em conhecer minimamente essa questão das cotas raciais, da efetividade das cotas raciais. Mas trago aqui esse assunto apenas para esclarecimento. Já comentei de maneira muito breve aqui em outras oportunidades acerca desse assunto, mas faço isso aqui mais uma vez publicamente para pedir a todos vocês orações e que rezem por mim, que torçam por mim e pelos meus, para que no findar desse processo a causa seja vencida ao meu favor. E falando agora, e caminhando já claro para a conclusão aqui dessa nossa conversa franca nesse vídeo de quarta-feira, eu quero comunicar que os projetos de leitura estão retornando já com força total. Só lembrando, o projeto de leitura Lendo Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota já voltou, e a ideia, e aqui é um compromisso que eu faço com vocês, firme aqui, é concluir esse projeto ainda esse ano. É um desafio que eu lanço a mim mesmo e, claro, quero contar com a participação, com a atenção de todos vocês. Vou fazer questão de deixar aqui nesse vídeo também uma playlist com todos os vídeos anteriores. Já teve vídeo na semana passada, já vai ter um vídeo novo agora, sexta-feira, onde irei conversar com vocês a respeito ainda sobre a pauta da educação. E, claro, quero contar
com a audiência e com a participação de vocês. Bem como também outros projetos, na verdade, outros livros que eu iniciei a leitura no final do ano passado e pretendo concluir aí nas próximas semanas, próximos meses, a continuação da aula do livro, do extrato, na verdade, do Adam Smith, A Mão Invisível. A primeira aula já está disponível aqui no Livros e Etc. Vou fazer questão de deixar aqui nos comentários e a ideia é continuar até concluir em definitivo esse livreto, que na verdade é um extrato do livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith. Bom, quero retornar também com o projeto a respeito do professor Ludwig von Mises, em especial um artigo que eu estou devendo analisar e compartilhar com vocês a minha reflexão, que é o mito do fracasso do capitalismo. Nas próximas semanas, se Deus assim nos permitir, e eu conseguir organizar aqui minha agenda de leitura, eu vou conversar com vocês acerca desse artigo. Bem como também o projeto que eu iniciei ainda, agora no início de 2022, lendo, na verdade, a Apologia de Sócrates, né, e a Tetralogia, os 4 diálogos, né, o Eutífron, a Apologia de Sócrates, Criton e Fédon. Eu cheguei a compartilhar com vocês o primeiro diálogo, né, que é o Eutífron, que é o primeiro momento ali onde nós tomamos ciência das acusações cuja qual o Sócrates vai ser levado a ser julgado pela sociedade ali greco, sociedade da Grécia ali, que acabou culminando depois, logo mais à frente, no seu suicídio assistido, se vocês preferirem chamar dessa forma, e que apesar de ser um texto, apesar de ser uma reunião, um diálogo, são 4 diálogos, que versa sobre algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, antes de Cristo ainda nascer, é um ensinamento muito profundo para os tempos que nós vivemos atualmente, em especial nessa época da cultura do cancelamento. É isso, gente. É um vídeo, na verdade, meio que para atualizá-los e conversar com vocês francamente sobre algumas preocupações que estavam na minha mente, meio que para externalizar e colocar para fora algumas coisas que estavam me incomodando e também, claro, para avisá-los assim, formalmente do retorno das atividades aqui do canal do Livros e etc. Agradeço, claro, todas as pessoas que sentiram a nossa falta, a minha falta, da minha esposa, através de comentários e elogios e palavras carinhosas e afetivas por demais. E espero não mais ficar tanto tempo sem produzir conteúdo aqui para vocês no Livros e etc. E a lição maior que eu tiro de todo esse tempo, desse ato, desse momento que eu fiquei ausente aqui do Livros e etc., é que muitas das vezes a gente não tem dimensão do quão significativo e do quão significante é o nosso trabalho para outras pessoas. E eu quero já convidá-los a refletir sobre isso. Se você admira alguém, se você gosta de alguém, se você acompanha o trabalho de qualquer pessoa que seja na mais variada área, reconheça, valorize, escreva um comentário elogioso, vá até um privado dessa pessoa, enfim, compartilhe palavras de carinho, de amor para com aquela pessoa que porventura você tem um apreço em determinada área, qual seja ela, para que vocês possam incentivar as pessoas a continuarem a fazer um trabalho, porque não é fácil. Nesses tempos que nós vivemos, muitos de nós, né, que produzimos conteúdo da vida intelectual, a gente acaba sacrificando a nossa própria vida pessoal, laboral, familiar, enfim, nas mais variadas áreas, para produzir um conteúdo aqui para vocês. São agora quase meia-noite de uma terça-feira, vocês vão ver esse vídeo na quarta-feira, e assim, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, descansando, mas estou aqui produzindo conteúdo para vocês. Então, claro, faço isso em primeiro lugar por acreditar que é importante fazer esse trabalho, mas o reconhecimento de vocês e o carinho que vocês dedicam a mim e a minha esposa certamente tem sido uma mola propulsora, tem sido uma força incentivadora para continuar esse trabalho. E espero que vocês possam também, claro, compartilhar esse carinho, esse amor, esse afeto com outras pessoas que porventura vocês admiram. E assim, meus queridos, estimados e amados alunos, concluo aqui esse nosso vídeo, essa conversa franca. Não queria que tivesse sido tão longo assim, mas se não fosse assim, certamente não seria eu. Agradeço a atenção de todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir, e Ele irá permitir. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.